Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Dois textos nortearão a mensagem desta noite. O primeiro se encontra em Efésios, carta de Paulo à igreja em Éfeso, ou seja, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Glórias a Deus. O outro texto, Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore que se encontra no paraíso de Deus. Palavras do Senhor. Amém? Amados, o título da mensagem desta noite é De Volta ao Primeiro Amor. De volta ao primeiro amor. Acredito que com os irmãos, e quando a gente vai viajar, por exemplo, nós fazemos um checklist daquilo que nós não podemos esquecer, aquilo que nós precisamos levar, e aquilo que vai nos fazer chegar ao lugar onde estamos. E aí me veio uma cena muito curiosa de um filme da década de 90, o título era Esqueceram de Mim, onde a família, a mãe do Kevin ali, toda preocupada na noite anterior, mala, roupa, passagem, avião, tudo, eles partem para o destino ali, mas um ficou para trás. Da mesma forma, eu e você, e quando nós trazemos esta alegoria para a mensagem desta noite e eu me peguei ao longo da semana meditando justamente nisso. A mesma igreja ouve de Paulo que deveria despertar de um sono profundo. Alguma coisa obviamente muda e nós vamos trabalhar com relação a isso. A ponto que eles vão, e Cristo em Apocalipse diz os pontos positivos desta igreja. Mas depois, Cristo ainda diz: tenho, porém, contra ti. Isso para mim e para você, meu irmão e minha irmã, nesta noite, para toda a nossa vida, enquanto servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, nós devemos nos preocupar e tomar cuidado com: será que estamos no caminho correto? Será que o que fazemos reflete de fato este primeiro amor? Ou, como nós vamos estudar nos próximos minutos, ainda é algo mecânico ou algo que já não tem mais aquele fervor do primeiro amor? A carta então à igreja em Éfeso, falando do texto de Apocalipse, é uma das mensagens mais contundentes, meu irmão e minha irmã, de Jesus às 7 igrejas da Ásia. Ali havia então uma comunidade, e aí quando a gente faz o checklist, nós podemos olhar, a comunidade era ativa, era zelosa, doutrinariamente fiel, e isso é o que acontece comigo e com você. Somos ativos, somos zelosos, respeitamos a doutrina de Cristo, procuramos viver dentro dos moldes de Deus e Cristo Jesus para nós, mas aos olhos do Senhor, aquela comunidade, e muitas vezes eu e você podemos escorregar nisso, podemos esquecer ou abandonar o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste,
Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, é o que Cristo diz àquela igreja. Fazendo uma alusão ao que lemos em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo nos iluminará. Essa realidade, meu irmão e minha irmã, também se assemelha, por exemplo, a uma união matrimonial, a um casamento, onde os votos permanecem e a rotina continua. Há muitos que não gostam da rotina, acham que pode cair numa mesmice. Eu, particularmente, acho que a rotina nos dá um norte e nos orienta, mas a partir do momento que nós só nos baseamos na rotina, tendemos sim a ficar mecânicos e pouco amorosos, pouco afetivos, como vários textos que lemos na liturgia que estamos prestando a Deus nesse culto colocou. O tema, então, convida a voltarmos a esse primeiro amor, reacender o coração à chama de Cristo e nos despertar para a luz que vem de Cristo. E o primeiro ponto aqui que eu quero trabalhar com os irmãos e as irmãs, é reconhecendo as nossas condições. É muito importante, meu irmão e minha irmã, nós reconhecermos as nossas condições do ponto de vista de entendermos a real situação e em que pé que nós estamos. Efésios e a igreja ali em Éfeso, ela tinha 5 pontos e que serve para mim e para você como cuidado, como zelo, para que nós não caiamos nestas mesmas questões que eu quero trazer, que puderam fazer com que houvesse esse declínio espiritual na igreja de Éfeso. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é essa pressão cultural e um ambiente hostil. Vivemos assim, como Éfeso, na igreja aqui em Mauá, uma pressão cultural e sim um ambiente hostil. Não vamos ser aclamados, não vamos receber tapetes vermelhos, e como o próprio Cristo falou, que a igreja em Éfeso, e o ponto positivo, um dos pontos positivos era que eles odiavam as obras dos nicolaítas. E quem eram então os nicolaítas? Eram pessoas, era um grupo que fazia exatamente o oposto, ou pregava exatamente o oposto do que os apóstolos pregavam. Então imagine nós, enquanto igreja, falando do Evangelho, Mauá afora e na nossa região, e pessoas vindo atrás ou de entre nós dizendo, não é verdade isso que eles estão pregando, não é bem assim, os apóstolos somos nós temos esses diferenciais. Então essa pressão cultural e esse ambiente hostil, Éfeso era uma metrópole muito próspera, famosa pelo templo de Ártemis e Diana, ou seja, eles tinham na idolatria uma fonte muito grande de receita. A oposição então enfrentada por Paulo, e nós podemos, anote o texto para meditar mais ao longo da semana, Atos 19, 23 a 41, vai mostrar o impacto do Evangelho, não só na economia local, mas também na idolatria do povo, ou seja, muitos foram abandonando os ídolos e os deuses gregos e passaram então a servir ao Deus de Israel e a viver de uma forma diferente. Décadas depois, essa mesma pressão cultural e social pode ter levado muitos cristãos a adotar uma fé defensiva e formal. Muitas vezes, eu me coloco neste lugar. Muitas vezes a nossa fé, ou a forma como nós professamos a nossa fé, é uma forma defensiva e formal, concentrando-se apenas em resistir às heresias e menos em cultivar um amor fervoroso. E aí eu me lembro, quando era pastoreado em Filadélfia pelo pastor Maurício, ele sempre fazia uma pergunta. Nós, enquanto igreja, estamos respondendo às perguntas que o mundo está fazendo? Ou nós estamos ainda com perguntas antigas, querendo dar respostas ultrapassadas àquelas que são colocadas a nós atualmente? E aqui, meu irmão e minha irmã, antes que possam falar, o que ele está dizendo? Longe disso, de alterar a Bíblia, ou o que pregam muitos aí, como Ed Renekiewicz, entre outros, que devemos
mudar o Evangelho, entender o Evangelho de uma forma diferente. Não é isso do que eu estou falando, meu irmão e minha irmã. Mas é vivermos o Evangelho como Cristo Jesus viveu. Quando a mulher com fluxo de sangue toca no manto, na orla da veste, não é nem no manto, é na orla da veste, ele fala: de mim saiu o poder. Quem me tocou? E os discípulos ali, como quem te tocou, se a multidão está nos espremendo? Ou quando o coxo ali, Jesus Cristo, filho de Davi, tende compaixão de mim. O cego também, à beira do caminho. Ou seja, Cristo olhou nos olhos, conversou com aquelas pessoas e transformou a vida delas. É este primeiro amor que eu e você devemos ter quando colocados no mundo, onde quer que estejamos, no nosso trabalho, em casa, na nossa família, faculdade, por aí vai. Temos transformado, temos olhado nos olhos das pessoas e levado de fato esse amor que nós recebemos de Cristo Jesus? Ou ainda de uma forma muito defensiva e formal, tentamos caminhar e tatear as coisas do Evangelho? F.F. Bruce vai observar que o zelo pela pureza doutrinária pode, sob intensa oposição externa, transformar-se em frieza espiritual, se não for sustentado pelo amor. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai tecer no capítulo 13, que o amor é o mais importante, e sem o amor nada somos. Símbolo que retine, enfim, ele vai descrever uma série de pontos que, se nós não amarmos, nós não alcançaremos o êxito de falar da palavra de Deus. Mas também um outro ponto importante de trabalharmos, e aí esse cuidado que eu e você temos que ter. Há seguramente uns 5 anos atrás, eu tentei achar esse texto, ou melhor, esse vídeo, meus irmãos, mas não consegui. Um pastor falando que, para o Brasil, quando nós olhamos outras denominações, por exemplo, China, Coreia, nós ouvimos falar de perseguições, nós ouvimos falar de pessoas que são proibidas de falar do Evangelho, que têm fragmentos da Bíblia em mãos, e quando são pegos, estão ali correndo o risco de morte. Ou, no mundo árabe, quantos não são pegos e são de fato, têm a sua vida ceifada pelo falar do Evangelho. Mas quando ele falou do nosso país, da nossa região, ele trouxe exatamente o seguinte ponto: nós não vamos sofrer com perseguições, nós não vamos sofrer ou ter o risco de ter a morte. Mas qual que é o ponto que ele coloca ali? Haverá um adormecimento da igreja de Cristo, ou um atarefamento diferenciado, onde eu e você vamos tender, se não tomarmos os devidos cuidados, a pender mais para estar longe do Senhor, do que estar próximo do Senhor. Haja vista, a própria palavra de Deus e Cristo Jesus nos orienta que no final dos tempos haverá esse esfriamento. Muitos se apostatarão da fé. Não são palavras deste humilde servo, é a palavra do Senhor. Por isso que eu e você devemos ter esse cuidado constante. E o segundo ponto que eu quero trazer com os irmãos é exatamente isso: cansaço espiritual e esse formalismo religioso. No período em que a carta foi escrita, meu irmão e minha irmã, do apóstolo Paulo para Efésios, foi de 60 a 62 depois de Cristo, e Apocalipse veio a ser escrito por João 90 a 95 depois de Cristo. Ou seja, houve um hiato aí de um grande espaço de tempo, de algumas décadas, onde a comunidade enfrentou esse serviço exigente. Haja vista que quando nós olhamos para Apocalipse, Cristo Jesus vai tecer elogios à igreja. E a mesma coisa para mim e para você nesta noite. Conheço as tuas obras, o teu labor com perseverança, que não suporta os homens maus ou doutrinas diversas, tens perseverança, enfim, são pontos positivos. Mas esse ativismo religioso, ou esse ativismo de uma agenda onde Cristo sim elogia a perseverança e o trabalho duro, mas isso se transforma num ativismo religioso desprovido do calor devocional, faz com que nós percamos o primeiro amor. E o primeiro amor vai apontar exatamente por essa paixão inicial do Evangelho, que com o tempo pode ser substituído
por uma rotina mecânica e uma ortodoxia, um estudo da palavra, uma busca árida, seca ou formal. Esse é um perigo que eu e você devemos evitar e ter em nossa mente para que nós não caiamos nesse tipo de perigo, meu irmão e minha irmã. Assim como o filho mais velho, na parábola do filho pródigo, onde ele reclama com o pai, quando o filho volta e diz, o teu filho, gastou parte da herança, fazendo aquilo que não era agradável aos teus olhos, volta, é restituído, e eu que aqui estou, não tive sequer um cordeiro, um novilho para se alegrar com os meus amigos. Quando nós achamos, ou quando passamos a viver a vida com Cristo Jesus de uma forma no automático, a gente acha que tudo é as mil maravilhas, ou tudo é tranquilo, ou tudo é assim mesmo. E nós vamos ligando o piloto automático e não vivemos esse primeiro amor que eu e você devemos cultivar a todo instante. Craig Keener vai comentar que a igreja permaneceu fiel exatamente, mas internamente sua devoção, a igreja permaneceu fiel externamente. Então esse é o perigo que eu e você devemos tomar cuidado. Muitas vezes nos olham e falam, olha, está tudo ok com aquele povo, eles estão caminhando no caminho correto, mas internamente a devoção havia esfriado. Um perigo para qualquer comunidade que combate erros por muito tempo. Eu e você devemos tomar esse cuidado, porque muitas vezes a gente entra num piloto automático do ponto de vista que sempre assim, foi assim, vai ser assim, e a gente perde o que Romanos 12, 1 e 2 vai dizer, que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Os irmãos estão conseguindo compreender a importância que é de nós meditarmos e buscarmos fugir do que Éfeso caiu, e eu e você, como servos e servas, filhos e filhas de Deus, podemos também cair? Mas há um terceiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, que é a mudança geracional. Parte de um declínio espiritual, ou de um possível declínio espiritual da igreja em Éfeso, assim como acontecia com o povo no Antigo Testamento, era exatamente a mudança de geração. Quando vinham os novos filhos que se afastavam do Senhor no Antigo Testamento e cultuavam outras divindades, quando perguntado, mas que Deus é esse que eu nunca ouvi falar? Da mesma forma, para nós, nos dias de hoje, a importância de nós termos os momentos de devocional, os momentos de culto em família nos nossos lares, passar o bastão de geração em geração da nossa fé para os nossos filhos. Muitos, como eu, puderam ter a bênção de já nascer num lar evangélico. Outros, uma bênção tão maior, no meu ponto de vista, quanto essa, de ter sido resgatado por Deus e inserido e ter a sua vida transformada pelo Evangelho. Ou seja, vinha de uma família que não cria, passou a acreditar, e através da sua vida Deus transformou a família, e dali para frente foram gerações cuidando e vivendo a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho entrou na minha família através da minha bisavó Olívia. E aqui nós temos famílias na igreja onde tem ali gerações e gerações já cultivando e vivendo o Evangelho e passando de geração em geração. E aí, para não me estender muito, a pergunta que fica é: onde estão os nossos filhos? Onde estão os jovens, adolescentes e crianças? Onde está o presente e futuro da igreja? Temos, enquanto geração atual, passado o bastão, falado de Cristo Jesus, aqueles que estão e que são da nossa família? Ou ainda pensamos que, uma hora vai dar certo? Outro ponto importante, meus irmãos, que nós devemos observar, é um exagero na questão de falarmos de uma teologia. Não, obviamente, como quase teólogo, não estou falando contra a teologia, mas a gente não pode se tornar tão catedrático do ponto de vista como os fariseus faziam, de afastar a palavra de Deus do povo e não trazê-la de uma forma que o povo entendesse, e não só entendesse, mas vivesse a palavra de Deus no dia a dia.
Jesus elogia Éfeso, então, por testar os falsos apóstolos. A defesa da doutrina era vital, obviamente, como é para mim e para você, não negociarmos a doutrina, mas não podemos viver nesse clima de suspeita constante, ou seja, endurecendo os nossos corações e diminuindo a alegria do Evangelho. Richard Bauckham vai destacar que o amor ao próximo é frequentemente a primeira vítima quando a defesa da verdade se torna militante. O que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes a gente tende a ficar tão catedrático, tão estudioso, tão achando que é melhor que os demais, que o Evangelho não alcança mais aqueles que estão necessitados. E quando não alcança aqueles que estão necessitados, as primeiras vítimas são aqueles que mais precisam. Porque nós tendemos ao quê? A ficar nos nossos lares, a ficar dentro das nossas igrejas, não cumprimos mais o ID, pregai para todos aqueles que precisam, em nome do Pai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começamos a nos esconder ou a nos ensimesmar e não alcançamos aqueles que precisam lá fora. E por fim, mas não menos importante, a perda da dependência da graça. Quando nós passamos a viver constantemente com Deus, isso é muito importante, mas de forma humilde, se humilhando. Segunda Crônica 7,14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar e me adorar. Olha, me buscar, se humilhar, me buscar e me adorar. Olha os passos para chegar até Deus. Aí então Deus vai ouvir as nossas orações, vai sarar a nossa terra e, se for da vontade dele, conceder aquilo que precisamos. Só que quando nós vivemos nesse ambiente de ligeiramente tranquilidade, ou como o avião ali, aquele voo de cruzeiro, né, céu azul, tudo limpo e bonito, nós tendemos a baixar as nossas guardas. Nós tendemos a achar que somos, por si só, bons o suficientes e que não dependemos mais da graça de Deus. Com o tempo, pode ter havido também aquela comunidade, como pode acontecer comigo e com você, uma sutil substituição da confiança na graça por esforços humanos. Quantas vezes nós não nos pegamos achando que é pelo nosso esforço, pela nossa eloquência, pela nossa inteligência, ou seja lá qual for a habilidade que nós achamos que temos para viver uma vida com Deus. Sem dúvida nenhuma, esses 5 problemas permearam não só a igreja em Éfeso, mas também permeia a minha e a tua vida, se nós não tomarmos cuidado, fazendo com que nós nos esfriemos e abandonemos o primeiro amor. Mas seguindo aqui o caminho da restauração, volte os seus olhos para o texto, meu irmão e minha irmã, segundo Apocalipse 2, versículo de número 5 agora. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O primeiro passo para nós buscarmos essa restauração, meu irmão e minha irmã, e vivermos enquanto comunidade. Aí já não estamos falando mais só de eu e você no íntimo do nosso lar, mas enquanto comunidade que impacta o mundo, é lembrarmos de onde caímos. Relembre os momentos em que o nosso coração ardia e ouvia a palavra, e aquilo nos fazia nos impulsionar para buscar aqueles que não acreditavam ou tinham ouvido ainda, e nós fomos deixando para depois, fomos deixando para o próximo, deixa para outra igreja, para outra denominação, para outra pessoa. O segundo ponto é arrepender-se, e aqui o termo grego é usado metanoia, ou seja, implica nessa mudança de mente e direção. Não é apenas um remorso superficial, meu irmão e minha irmã, mas uma decisão radical de voltarmos a buscar o Senhor. E em terceiro ponto, mas não menos importante, praticar as primeiras obras. Como éramos quando fomos alcançados pela primeira vez por Cristo Jesus. Isso significa retomar os hábitos que cultivávamos no nosso primeiro amor, ou quando fomos alcançados por Deus. E aqui são pontos importantes, porque muitas vezes nós negligenciamos no dia a dia, meu irmão e minha irmã, e ouvimos tantas vezes. Segue. Como podemos cultivar esses hábitos novamente? Oração fervorosa. Quando foi a última vez que nós de fato oramos a Deus
derramando todo o nosso ser na sua santa presença. Ou as nossas orações são como o próprio Cristo diz, né, que não era para nós usarmos de vãs repetições como aqueles que não acreditavam faziam. Temos tido uma vida de oração contundente, constante no altar do Senhor? Ou nos contentamos com uma mensagem no WhatsApp, uma breve reflexão, um devocional simples? Outro ponto importante, meu irmão e minha irmã, é a leitura apaixonada da palavra. E apaixonada aqui não é a paixão que o mundo prega, meu irmão e minha irmã, mas é como os bereanos faziam de olhar nas Escrituras se aquilo estava de fato condizendo com o que Deus tinha ordenado para nós. Temos passado pelo filtro das Escrituras tudo o que pensamos, tudo o que desejamos, tudo o que queremos. Temos de fato lido e marcado o que não entendemos para tirar a dúvida com o pastor, com um amigo, com um irmão, seja com... Temos vivido essa intensidade? Ou abrimos o Café com Deus Pai, lemos lá um versículo, glória a Deus, segue a vida. Entende, amados, a intencionalidade, a paixão, o fervor que eu e você devemos ter para as coisas de Deus? Adoração sincera, e não estava combinado, para a honra e glória do Senhor, serviço humilde. A nossa liturgia está trabalhando isso, e para a honra e glória do Senhor. Nada estava combinado porque eu e a presbítera Lilian sequer conversamos ao longo da semana. Temos vivido, meu irmão e minha irmã, com essa adoração sincera e servido o nosso Deus de forma humilde, servido aqueles que estão à nossa volta de forma humilde. E para finalizar, volte os seus olhos para o versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus então encerra a mensagem com uma promessa: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa promessa não só aponta para a restauração do Éden, meu irmão e minha irmã, e também para a comunhão eterna com Deus, descrita em Apocalipse, mais à frente, 22, 2. A recompensa não é apenas futura. O próprio ato de despertar para Cristo traz alegria e vitalidade no presente. Quando nós, voltando ali, servimos a Deus com oração fervorosa, leitura apaixonada pela palavra, uma adoração sincera e servindo a Deus e ao próximo de forma humilde, nós somos restaurados. E essa restauração e despertamento nos traz alegria e vitalidade quando? No presente, é no agora, é para mim e para você. Dietrich Bonhoeffer vai afirmar que somente quem ama de forma radical encontra a verdadeira vida em Cristo. De novo, Dietrich Bonhoeffer vai afirmar que somente quem ama de forma radical encontra a verdadeira vida em Cristo. Que possamos, a partir desta noite, retornarmos ao primeiro amor, meu irmão e minha irmã, experimentando a plenitude dessa vida agora e aguardando a esperança do seu cumprimento na eternidade. Que Deus nos abençoe.